Olá pessoal da produção, aqui é o professor Hugo Ribeiro, nosso curso de Engenharia do Produto 1, Engenharia de Produção 7º período. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver projeto informacional. O que seria, o projeto informacional? Nós vamos trabalhar a atualização do nosso escopo do produto. Vocês, quando a gente teve a aula de projetos, nós desenvolvemos um escopo do produto. Então, depois nós começamos a fazer o planejamento estratégico desse produto por meio de análise de dados secundários. E nós vamos, por meio desses dados secundários, nós vamos revisar o nosso escopo do produto. Analisando o problema de projetos, analisando tecnologias disponíveis que vocês já fizeram, pesquisando padrões e normas de patente e legislação, que nós vamos ter uma palestra sobre isso, pesquisa sobre produtos concorrentes e similares. Então, nós vamos detalhar o nosso ciclo de vida do produto. Lembra que eu sempre falo para vocês, nós temos o desenvolvimento do produto, a parte de lançamento do produto, o produto cresce, atinge o nível de maturidade e depois cai em declínio. Então, esse é um gráfico um pouquinho diferente daquele que eu estou acostumado a mostrar para vocês, mas aqui, saindo do desenvolvimento, lançamento, crescimento do produto, maturidade e declínio, nós temos vendas, fluxo de caixa e, eu não estou conseguindo ler, lucro. Então, o que acontece? Nós vamos partir do desenvolvimento, criando, identificando necessidades, criando o escopo, acrescentando características dentro do setor produtivo, setor de mercado e setores de consumo, até a gente chegar, por meio dos dados secundários, até chegar a especificações meta do produto para a criação do produto em si. Depois, definindo, saindo do requisito do cliente, alcançando o requisito do produto, nós vamos identificar as especificações meta dele. Para isso, nós vamos ter um projeto detalhado, um projeto, um projeto conceitual, um projeto detalhado, partindo para fabricação, montagem, transporte, venda, compra, uso, função, manutenção, desativação e reciclagem e descarte. Ou seja, isso aqui é o ciclo completo de vida de um produto. Assim, nós vamos avaliar como que esse crescimento, essa maturidade e esse declínio é influenciado pelos clientes externos, intermediários e internos. Assim, nós temos o detalhamento, que é a nossa primeira atividade, do ciclo de vida do produto. Esse já é o gráfico que eu venho mostrando para vocês há algum tempo. Desculpa. Só que agora com uma outra roupagem, Vamos colocar aqui os pingos nos is. A participação do mercado no tempo. O lançamento do produto, eu estou introduzindo o produto no mercado. Eu tenho o crescimento, a estabilização do produto, que aqui é o prazo máximo de lançamento. Por que tem 2 lançamentos? Porque um pode ser o lançamento do produto, que eles fazem aquele lançamento tipo no salão do automóvel. E esse lançamento tem alguns test drives, alguma coisa para um público mais focado. E aí o que acontece? Você tem algumas certas informações que você pode captar para depois lançar o produto no mercado já com um certo nível de aperfeiçoamento. Mas normalmente hoje em dia o produto é lançado e à medida do tempo do uso, do tempo e do uso desse produto no mercado, ele é aperfeiçoado. Então, aqui o prazo máximo disponível para desenvolvimento, a maturidade. Dentro da maturidade, nós temos o aperfeiçoamento contínuo e o declínio. Então, no nosso gráfico que eu estou acostumado a falar para vocês, vamos considerar que esse lançamento seria o lançamento do projeto. Nós temos a fase de pré-desenvolvimento, desenvolvimento, maturidade e declínio. Então, a nossa disciplina vem até o prazo máximo de lançamento. Depois nós vamos fazer revisões do produto no segundo semestre, aperfeiçoamento desse produto e declínio no tempo. Identificar requisitos do cliente e do produto. Nós, à medida que fazemos a nossa pesquisa de dados secundários, nós vamos identificar uma série de fatores que a gente já discutiu e depois agora nós vamos fazer a pesquisa de dados primários. Então nós vamos coletar as necessidades dos clientes para cada uma das fases de desenvolvimento do produto.
agrupando e classificando essas necessidades. Que lembre-se que nós temos a necessidade óbvia e o que a gente quer chegar? Na necessidade fundamental. A necessidade fundamental pode ser mais de uma. Nesse caso, nós vamos agrupá-las e classificá-las. E aí nós vamos sair da questão da necessidade fundamental, que o cliente vai explicar para a gente de uma maneira mais subjetiva, e nós vamos tentar trazer para o nosso contexto de uma maneira mais objetiva, que é o requisito do cliente, e dando valor para esse requisito. Depois nós vamos traduzir, né, sair dessa maneira subjetiva que o cliente fala, para uma maneira mais objetiva. Então, as necessidades, né, são as necessidades invisíveis, as fundamentais, aquelas que não são óbvias para a gente, nós vamos tornar os requisitos dos clientes visíveis e explícitos, que é uma definição operacional da tão chamada voz do cliente, o VoIC, né, Voice of Client. Que o primeiro estágio é desenvolver um atendimento do ambiente e das necessidades do cliente. O que significa isso? Nós vamos coletar, né, os dados primários, coletar essas necessidades, identificar essas necessidades, tanto no ambiente que o cliente usa esse produto, quanto as necessidades envolvidas com o uso desse produto. No segundo estágio, nós vamos converter o entendimento do cliente em requisitos do cliente. Porque às vezes o cliente fala para a gente que é algo bonito. E bonito é muito subjetivo. Então você tem que ver para a gama de clientes que o seu mercado-alvo se destina, qual é a característica mais comum que eles dizem que é bonito. Em relação a capacidade sensorial, visão, audição, tato, beleza é subjetivo também, mas cor, textura e por aí vai. E o terceiro estágio é operacionalmente definir requisitos para o desenvolvimento. Que esses requisitos vão ser trazidos para o projeto do produto, ou seja, geração e seleção de conceitos. O que é conceitos? Estão relacionados a características materiais. Não materiais, o tipo de material, mas algo que a gente possa identificar sensivelmente como sendo uma característica de forma, tamanho, peso, potência e por aí vai. Desenvolvimento do produto em si, a produção e o novo produto lançado. Então, quando nós dizemos que o projeto informacional ele tende a compreender o desenvolvimento do produto em termos dos elementos básicos do escopo. Eu pedi para vocês fazerem o escopo, tinha um monte de características que vocês não sabiam o que eram e estavam definindo essas características a priori. Então agora nós vamos identificar cada uma dessas características e tentar trazer elas um pouco mais claras para vocês, para a gente comparar qual que é o senso, né? A ideia é essa. Quando vocês fazem o escopo, vocês terem a ideia do produto, sem amarras, sem fronteiras, e definir de acordo com a ideia de vocês. E agora a gente está trazendo essas ideias para o mundo real, né, com informações mais consolidadas. Então nós vamos falar a que mercado vai se destinar esse produto, funções básicas que o produto deve desempenhar, qual é o prazo limite de desenvolvimento e lançamento, isso a gente já discutiu, preço de venda e custo meta, investimentos envolvidos no desenvolvimento, equipe individual ou equipe, né? Então, requisitos gerais, vamos lá, dar uma pincelada básica. Mercado, classe A, B, C. A gente já até fez um estudo de segmentação bem mais aprofundado, né? Então isso aqui para você já está check. Função do produto deve desempenhar, comunicar e entreter. Eu sempre falo para vocês que a função, né, do produto ela expressa pela necessidade em verbo. Prazo limite de desenvolvimento 6 a 9 meses. Isso é, né, para um exemplo didático. Vocês têm o tempo da disciplina. Custo meta 60 aqui está em dólares, função básica, 200 função sofisticada. Aí alguns de vocês já até pegaram preços de produtos similares no mercado na pesquisa de dados secundários e a gente já tem uma ideia também. Preço de venda de 8 a 10% da margem da função básica, 15 a 20% da margem do sofisticado.
investimento de 30 a 50 mil dólares sem mudança de tecnologia. Aí é aquela análise de risco, nós vamos chegar lá ainda. Envolvidos no desenvolvimento, 10 a 15 pessoas diretas. No caso de vocês, são grupos, né, de 4 pessoas. Então, vamos pegar lá, especificações funcionais. É a primeira coisa que a gente vê, o que o produto vai fazer. Então, são especificações que estão intimamente relacionadas com a função de vender. É praticamente aquilo que o produto busca, né, atender prioritariamente. Se você for ver hoje em dia o seu celular faz um monte de coisas. Uma infinidade de coisas, praticamente um computador portátil. Mas qual que é a função principal, a função de vender dele? Né? É uma função vital requisitada para o cliente para atender a essa necessidade. Se ela não for feita, o produto é outra coisa. Ele não é aquilo. Ou seja, o telefone foi feito para ligar, para falar com uma outra pessoa. Então, se ele não for fazer isso, ele é outra coisa. Né? Então, a interação com o cliente, nesse caso, ela é muito forte. Qual que é o desempenho? Então, o desempenho da função que o produto tem que cumprir são parâmetros básicos. Tá? Agora a gente vai ver parâmetros básicos, que as características funcionais são avaliadas. Velocidade, potência, resistência, precisão, capacidade e por aí vai. Por exemplo, um refrigerador manter alimentos entre 3 e 7 graus para temperaturas externas de 10 a 38 graus. Então, é uma função, um parâmetro básico. Depois no projeto, né, conceitual, detalhado, nós vamos colocar isso tintim por tintim. Conforto, estética. Eu quero bonito, confortável e leve. Aí você vai ter que ver, né, quais são os sentidos que estão adicionados a isso, para você ver como a interação do produto com o cliente vai gerar essa questão do conforto. Porque está relacionado a tato, a visão, se é esteticamente, né, visível e agradável aos olhos, não é que negócio feio que você olha e fala... E também se proporciona um certo conforto. Conforto ao sentar, ao repousar a mão, ou até para o seu pet, seu cachorrinho, né, para ele poder andar no asfalto, por exemplo. O usuário se relaciona com o produto e recebe informações oriundas do produto e aciona na dependência dessas informações. Ou seja, né, o usuário bem informado sobre aquele produto, sobre qual função aquele produto desempenha, como ele deve acionar aquele produto, vai identificar as prioridades, né, as propriedades, do controle, beneficiando-se da função que o produto exerce. Então não adianta você colocar um produto no mercado se o cliente não souber qual é a função que ele desempenha, a função básica que ele desempenha e como ele exerce essa função. Eu sempre gosto de dizer da história do porta-copo. Isso já virou até um estudo de caso, né? Uma senhora nos Estados Unidos ligou para o SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Consumidor da Dell, e disse que o porta-copos do computador dela estava estragado. Que ela colocou o copo, não aguentou e quebrou, e agora não está abrindo e fechando. E aí o cara do saque não entendeu e perguntou: mas minha senhora, o computador não vem com porta-copo. Mas será que a senhora não está enganada? Colocou em cima do computador, uma coisa estragou? Ela não, era aquele botãozinho que eu aperto, saiu o porta-copo, eu colocava o copo ali e eu ficava mexendo as coisas, e agora ele não estava abrindo e fechando. Ou seja, era o drive de disco, de CD, de Blu-ray. E aí ela achava que era um porta-copo. Então, o que? O cliente sem informação, sem saber o que o produto faz e sem saber o acionamento correto dele. É uma história bem besta, mas elucida pra caramba o que a gente está querendo dizer. Os comandos podem ser classificados no seguinte tipo. Comando de duas posições, liga, desliga, até que o símbolo desliga, desliga, se você não sabe, né, é um círculo não fechado com um risquinho assim. Por que isso? Ele fala que é o 0 e o 1 numa única figura. Que, né, binário, 0 é o desliga e o 1 é o liga. É o sinal do não e o sinal do sim. O sinal de desativado e ativado. Comandos de seleção de alternativas, por exemplo, seletor de canal de TV,
comandos de controle contínuo, acelerador do automóvel. E aí, né, se você coloca um acionamento, que nem eu falei da tiazinha da Dell lá, do computador da Dell, do porta-copo, erros de acionamento também são vistos como erros na identificação da necessidade do cliente, da função do produto. Por exemplo, substituição, acionar o controle errado. Ajustamentos, acionar o controle na posição errada. Esquecimentos, inversão, sentido não esperado. E ativação involuntária. Como, por exemplo, você, ao invés de colocar a primeira, colocar a ré no carro. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, o que você faz? Né? Já viram aqueles câmbios alemão? Que você, geralmente, carros da Chevrolet tem isso. Você puxa um alavanquinho, um acionamentozinho, e aí ele libera para colocar a ré. Então é o que? É um dispositivo que impede o erro de acionamento. Então vocês têm que ver isso no produto de vocês também. Se vai ter algum possível erro de acionamento. Tá ok? Sentido esperado. Liga-se o rádio sempre no sentido horário. Eu fiz para baixo. Vocês não veem. Para vocês estão vendo invertido. Gira-se o volante no sentido horário para virar o carro para a direita e anti-horário para a esquerda. Aumenta-se a rotação do liquidificador deslizando o comando da esquerda para a direita, ou então acionando os botões da esquerda para a direita. Levanta-se o vidro do automóvel girando-se a manivela no sentido horário. E isso para carros que tem manivela. Hoje em dia, né, é mais difícil. Levanta-se uma alavanca para abrir uma prensa. Gira-se o parafuso no sentido horário para apertar. Segurança. Os riscos, né? Que a pessoa... equipamento deve ser especificado. Por exemplo, colocar fora do alcance das mãos do usuário antes, né, em áreas muito frias ou quentes. Ou retirar as mãos do usuário, né, do produto na hora que ele for sofrer algum processo de transformação, como uma prensa, uma fresa, um torno. Isolação ou isolamento elétrico de segurança. Evitar cantos e arestas vivas. E por aí vai. Então, né, nós temos aqui, o que é isso? Por exemplo, uma geladeira. A geladeira vem com manual de instruções. Alguém aí lê manual de instruções? Eu sou tarado por manual de instrução. E eu já falo que eu leio todos os manuais de instrução que eu tenho. Até se tiver manual de instrução para chave de fenda, eu uso. Então aqui, né, por exemplo, no manual de instruções da geladeira, tem instrução até para crianças e para o usuário instalador. Isso é o quê? Um relato das condições de uso seguro do produto. Proteção ambiental, que dependendo do produto, né, ele pode ter algum poluente ou um maior ou menor grau de risco para o meio ambiente. Emissões sólidas, líquidas, gasosas, além de sonoras, radioativas, devem ser limitadas. Por exemplo, temperatura do condensador máxima 60 graus. Nível de ruído 72 decibéis, medido na altura do nível dos ouvidos do operador, na altura média de um ser humano aqui no... ou um homem, uma mulher aqui no Brasil, né? Se for pegar a altura, por exemplo, de um americano médio, é 1,80 m ou 1,65 m, né? Para homens e mulheres, respectivamente. Então, aqui ainda no manual de instrução da geladeira, tem aqui, ó, dicas ambientais. O material da embalagem reciclável, procure selecionar plásticos, papel, papelão, evitando as companhias, enviando as companhias de reciclagem. Ou seja, ele fala para você que o material de embalagem que a geladeira vem é reciclado, para você não jogar no meio ambiente e enviar para alguma companhia de reciclagem. Ou se deixar separado para a coleta seletiva fazer. Então até isso tem que se preocupar com o seu produto. Embalagem. Vocês têm aqui no canal uma aula só sobre embalagens. Ela é para o segundo semestre. Então, quem é da produção, se quiser, né, da produção de enfeitaria, se quiser utilizar, pode utilizar. Mas eu recomendo esperar para o próximo semestre. Se você não é do curso de Engenharia de Produção da Unifei Itabira, fique à vontade para assistir o vídeo também. Então, aqui, né, na embalagem, nós temos o produto e a porcentagem de embalagem no custo. Ou seja, desinfetante verde é 60% do custo do produto a embalagem. Pasta de dente, 40% do custo do produto a embalagem. Extrato de tomate, 38%, até a gente chegar em batata frita, aquelas semi-prontas,
9,5% da embalagem. Então o pessoal, né, fala, mas a embalagem é bobeira, para que fazer embalagem? Aí faz uma embalagem feia, não atrativa, sem informação, e aí o produto não sai no mercado. Por que será, né? Então, o primeiro contato, né, lembrando que o primeiro contato do cliente com o seu produto é a embalagem. Inclusive, né, quando você fala, mas e serviço? Ué, qual que é a embalagem do serviço? Você vai no cabeleireiro. Qual que é a embalagem do cabeleireiro? Né? É o local que ele está, a fachada que ele está, na hora que o cliente entra, o que ele vê? Se ele vê um negócio sujo, escuro, sem higiene, ele não vai querer utilizar aquele serviço. Então a mesma coisa com produto e serviço. Qual que é o primeiro contato? É a embalagem. Requisitos funcionais da embalagem. Proteção mecânica, física e química, mercadológica, ou seja, né, comercialização, chamar a atenção do usuário para as características óbvias, necessidades óbvias também, visibilidade e legibilidade, ser legível. Adequação da embalagem à manufatura manual ou automatizada e respeitando códigos legais, né? Deverá cumprir todas essas disposições legais. Autoproteção e requisitos de postos de venda. Por exemplo, todo produto hoje em dia tem que ter código de barra. É muito difícil você ver um produto sem código de barra ou sem um QR. Ela também serve, a embalagem serve para facilitar o transporte do produto. Posição da alça ou outro elemento para transporte dele. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um tanquinho. Para você mover um tanquinho, normalmente máquinas, tanquinho, máquina de lavar roupa, hoje em dia tem alças nas laterais para ajudar a transportar ele. Ferramentas tem estojo, caixas. E até o arame farpado, que teoricamente não tem embalagem, ele tem uma alça para transporte dele. Especificações construtivas. Aí a gente está entrando na parte dimensional. Então, lembre-se que quando vocês fizeram o escopo, vocês falaram, professor, é muito difícil a gente saber como que é a dimensão do produto, se a gente ainda não fez. Mas você, né, dependendo da ideia, eu sempre falo para vocês, a ideia do produto, você não tem que pensar como que o produto vai ser, mas sim como que você vai usar aquele produto. Né? A forma vem com a ideia do uso. Então, limites para dimensões externas do produto e seu peso. Muitos equipamentos são parte de conjuntos maiores e as suas dimensões externas devem ser compatíveis com os espaços a eles destinados. Por exemplo, dentro de um computador, a gente tem a CPU. Tem CPUs enormes e tem CPUs muito pequenas. Né? Até hoje em dia a gente tem notebook que cabe tudo que um computador faz naquela finurinha do MacBook Air, por exemplo. Os produtos são transportáveis ou fazem parte de veículos. Nesses casos, né, o peso dos produtos é estritamente limitado. Então a gente tem que pensar nisso. Como que a forma de como que o peso vai estar interagindo com a pessoa que vai usar e com os outros produtos que ela vai usar. Por exemplo, na geladeira, né, voltando aqui nas informações, tem informações técnicas. Altura mínima com pé nivelador. Largura, profundidade com a porta aberta, profundidade com a porta fechada. Ah, professor, mas tem que ver profundidade com a porta aberta, com a porta fechada? Sim, se ela for embutida, né, você não tiver a profundidade dela com a porta fechada e colocar ela retinha, a porta dela não vai abrir toda. Tem que ser um pouquinho mais para frente para ela abrir toda. E peso líquido 54 kg, né, no caso aqui. Especificações operacionais. São especificações que estão intimamente relacionadas com a função de usar. Eu sempre foco nisso. O uso do produto, a usabilidade. É a relação entre o produto e o usuário ao longo do tempo. Você sempre tem que pensar nisso. O consumo de energia é importantíssimo você, né, saber se o seu produto consome energia, ele é um acionamento elétrico, e colocar essa informação no manual. No caso aqui, consumo de energia kWh mês, de acordo com a norma ISO, 4,2 kWh. Custo operacional, que vocês estão perguntando para mim, é o custo do produto para o usuário, é na realidade uma composição de vários custos de aquisição, operação e manutenção. Então, custo operacional é o quê? Qual que é o custo que eu tenho para fazer aquele produto? Eu sou capaz de fazer aquele produto naquele custo para eu ter a minha margem depois? Aquele custo do produto é compatível com a minha margem para eu manter aquele produto sendo feito?
Por exemplo, equipamentos industriais são comprados com uma avaliação racional desses custos. Ou seja, eu vou montar minha fábrica baseado no custo que eu tenho para produzir aquele produto. Já os produtos de consumo são avaliados apenas no custo de aquisição dos materiais. E o atendimento às normas. A norma compulsória, que é relacionada ao Inmetro, que é um órgão regulador. A gente não pode fazer um produto que não seja aprovado pelas normas do Inmetro, que são normas obrigatórias, compulsórias, que o Brasil exige que seja cumprido para um mínimo para um produto ir para o consumidor, e normas voluntárias que são relacionadas à qualidade, gestão ambiental e por aí que são as NBRs ISOs. Aqui a gente tem um exemplo da ISO 13282 de 98, garrafa térmica com ampola de vidro. Então são requisitos de ensaio, métodos de ensaio. E aí você vai ver todos os requisitos para fazer ensaios de segurança para saber se a garrafa térmica com ampola de vidro está fazendo aquilo que ela se propõe a fazer. Sem risco para o usuário, né, que é em termos de segurança. A disponibilidade é o máximo de tempo de operação disponível, quando operando ou pronto para operar. Está intimamente relacionado ao conceito de falha. A disponibilidade está relacionada ao ciclo de uso do produto. Que nem eu brinco com o pessoal. Você acordou de manhã, colocou o tênis para ir para a faculdade, passou o dia na faculdade, voltou para casa, tirou o tênis, isso é um ciclo de um tênis. Né? Então você usou um ciclo desse tênis. Você ligou o computador, usou o computador, desligou o computador, é um ciclo. E aí o que acontece? Dentro desse ciclo, a disponibilidade é o tênis e o computador ficaram disponíveis para você durante todo o tempo de operação? Sim ou não? Se ficou durante todo o tempo de operação funcionando, a disponibilidade dele foi máxima. Se ele teve alguma falha, aí a falha vai indicar para você a redução dessa disponibilidade. Então aqui nós temos, né, a falha, a interrupção da capacidade de um item desempenhar a função requerida, que eu acabei de explicar. A perda da função requerida, ela pode ser parcial ou pode ser completa. Ela conta a rapidez, ela pode ser gradual ou repentina. O computador, pá, desligou do nada. Ou ele começou a ficar lento, travar, pum, parou. Isso é gradual ou repentino. Parcial, ele ficou lento, mas ele ainda está trabalhando. Completa, ele parou, travou. Quanto à criticidade, né, o desempenho, a falha crítica. Condições perigosas ou inseguras. Causas de danos materiais. Queimou a placa-mãe, fodeu, cara. E não crítica, ele travou porque estava um vírus, pá, você desligou, reiniciou, rodou o vírus, acabou, tinindo. Causa da falha, mecanismo da falha e modo de falha. Isso é o quê? O famoso FEMEA, né? Então eu estou só explicando aqui para vocês, não precisa se preocupar, a gente ainda vai trabalhar isso mais tarde, então não precisa falar isso agora. Que a causa da falha é o quê? Uma especificação da espessura na camada de zincagem pequena. Por exemplo, você precisa colocar uma camada de zinco em determinado produto, mas a espessura ficou acima do padrão. O mecanismo de falha, umidade no ambiente combinada com tensões de uso. Ativa o mecanismo por falha por corrosão. Aí tem muito zinco ou a umidade do ambiente, de acordo com o uso, começou a gerar corrosão. Aí o que aconteceu? Modo de falha, a quebra do parafuso. Então o que aconteceu? Você pegou lá na frente, quebrou o parafuso. Por que quebrou o parafuso? Porque tinha umidade, gerou corrosão. Por que gerou umidade e corrosão? Porque tinha uma especificação da espessura da camada de zinco pequena. E aí não protegeu da umidade, o zinco não protegeu o parafuso da umidade e quebrou. Então a gente vai da causa do problema para a raiz do problema. Causa, raiz. E aí nós temos então a disponibilidade relacionada a pequenas falhas, a taxa de falhas, desculpa, a função relacionada ao tempo necessário de manutenção corretiva e a taxa de falhas. Então, se tem disponibilidade total, beleza. Se não tem disponibilidade total, você tem que ver a taxa de falhas e relacionar com o tempo necessário de manutenção. A taxa de falhas é grande ou pequena, você está falando sobre confiabilidade. O produto é confiável com uma taxa de falha pequena. Se você está falando em tempo necessário para corrigir essas falhas que aconteceram, é manutenabilidade, a capacidade sua de realizar manutenções. A curva da banheira é uma curva que explica o comportamento de falha dos produtos.
Então nós temos o número de falhas em relação ao tempo de uso. Quando o produto sai do mercado, para o mercado, a tendência é que ele tenha pouquíssimas ou nenhumas falhas, mas elas acontecem. Por exemplo, com o carro. Se o carro sai, ele apresenta algum problema logo de saída, né, que a gente fala que são falhas de infância, geralmente estão correlacionados a problemas no projeto, no pré-desenvolvimento. Porque você não dimensionou corretamente alguma coisa e gerou o recall. Lembra a nossa primeira aula que eu falei para vocês do recall? Então, o produto sai. Se tiver recall, nós estamos aqui nessa parte da curva da banheira. O ideal é que não tenha, que são as falhas de infância. À medida que o usuário usa, né, ao longo do tempo, o produto e vai identificando e corrigindo essas falhas de infância, o produto gera uma certa estabilidade de falhas. E depois essas falhas começam a crescer com as falhas de velhice. Óbvio, o produto vai sendo usado, ele vai apresentar desgaste, ele vai precisar de manutenção e vai chegar uma hora que ele vai realmente acabar a vida útil dele. Então, são as falhas de velhice. Então, o que nós temos que prestar atenção? Principalmente nas falhas de infância. O ideal é não ter falhas de infância. Principalmente se as falhas forem críticas, catastróficas ou necessidade de recall. Então é isso que nós temos que evitar. Aí atingir uma estabilidade de falha, beleza, e depois essas falhas de velhice é manutenção. Não adianta porque é manutenção. De acordo com o ciclo, com o uso também. Se você usa pra caramba, você pega um carro, viaja 3.000 km por mês, obviamente vai durar menos que um carro que anda 200 km por mês, né? Quem que anda 200 km por mês também? Não sei. Então, a manutenabilidade, como eu já disse, né, está relacionada à facilidade de executar a manutenção de equipamento ou sistema. Seu objetivo é facilitar, agilizar e baratear a manutenção. Ou seja, você vai pensar como será feita a manutenção do seu produto, em que momento e qual a quantidade. Então, é o que? Uma manutenção preventiva que você vai gerar pensando no uso do seu produto, reduzindo custos e agilizando essa manutenção. O que os carros fazem? A cada X quilômetros você precisa de uma manutenção. E aí chega a concessionária, quando quer desenvolver um CRM legal com você, liga e te oferece essa revisão, essa manutenção. A durabilidade é a medida de vida do produto, né? Quantidade de uso, em termos de tempo ou desempenho, que se obtém o produto antes que o mesmo se deteriore fisicamente. A deterioração é natural dele. Então vai depender basicamente da quantidade do projeto do produto, da qualidade do projeto do produto, da qualidade dos materiais e componentes, da condição do uso do produto. Não adianta você fazer um produto lindo, maravilhoso, ele é de metal e você meter ele na praia. A maresia vai destruir ele. Então você tem que pensar que um produto para quem mora na praia, ele tem que ter uma condição de resistência à maresia maior. Então não adianta você falar, ah, não, meu produto dura mais com o cliente, dura menos com o outro. Por que será? Ué, você tem que avaliar tudo isso. A qualidade do projeto do produto, a qualidade dos materiais e a condição do uso, principalmente a condição do uso. A vida útil está relacionada à deterioração do produto, quando um produto pode ser reparado e ele pode ser prolongada, longevidade. Por exemplo, né, você pegar um computador, mantendo algumas peças dele, você vai trocando outras e vai mantendo a vida útil dele ao longo do tempo. Porém, existe um ponto onde a substituição para um novo se torna economicamente mais vantajosa do que você ficar consertando. Assim, a vida do produto é determinada mais por fatores de custo de reparo, as inconveniências pessoais, ou seja, os transtornos que causam dentro da fábrica ou para o usuário, e os custos associados com o tempo de parada para essas manutenções, as mudanças de moda e tecnologia e os custos de substituição do produto. Então, até nisso vocês têm que pensar. Como que o produto de vocês está relacionado à qualidade do matéria-prima e ao uso da matéria-prima. Se você consegue fazer manutenções corretas ao longo do tempo, ou se em determinado momento vai precisar trocar para um outro produto novo. Desempenho do motor com 70 watts de potência com rotação máxima de 16.000 RPM. Proteção ambiental, nível de ruído abaixo de 40, máximo, de 40 decibéis, ou seja, o ideal é que seja abaixo disso. Segurança, impossibilidade da grade da hélice se soltar.
grade pouco espaçada, impedindo ferimento ao usuário, por exemplo, colocar o dedo dentro do ventilador. Desligamento automático do produto em caso de superaquecimento ou curto-circuito. Transporte, alça localizada na direção centro de gravidade do produto, aquela alcinha que fica atrás, né, para a gente transportar. Especificações, projeto informacional, construtivos, peso máximo 2,8 kg, material corpo e hélice em polipropileno, dimensões máximas 20 por 30 por 40 centímetros. Operacionais, voltagem entre 127 volts e 220 volts. Durabilidade, vida útil dos principais componentes não inferior a 3 anos com uso diário em determinada quantidade de horas. Isso a gente pode definir por um desenho de experimento. Confiabilidade, nenhuma falha que interrompa o funcionamento dos primeiros 3 anos de uso, sendo este o período da garantia do fabricante. Consumo de energia 15 kWh mês. E manutenabilidade, tempo médio de reparo não superior a 10 horas. Peças de reparo disponíveis na assistência técnica. Então nós temos o quê? Como que funciona, né? Entradas desejadas, entradas indesejadas. O nosso produto, saídas desejáveis, saídas indesejáveis. Já vou explicar. Como que nós vamos modelar, né, as funções do produto com o projeto informacional? Nós vamos fazer quais são as entradas desejadas? Energia, comandos do usuário, entradas indesejadas, materiais estranhos na hélice, sujeira, comandos inadequados, eu colocar entre um acionamento e outro, para ele ficar oscilando, choque físico, exposição a calor, vou colocar ele do lado da churrasqueira, né? Saídas indesejáveis, fluxo de ar constante, saídas indesejáveis, ruído, vibração e choque elétrico. Então, é isso que vocês vão ter que fazer. O desafio agora é revisar as informações do escopo de acordo com tudo isso que eu expliquei para vocês, pesquisar informações de dados primários para identificar as necessidades do cliente, transformar essas necessidades em requisitos de produto, definindo requisitos de produto e definir, né, a função principal do produto em termos de entradas desejáveis, entradas indesejáveis, saídas desejáveis e saídas indesejáveis. Ok? É isso então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Aqui eu encerro a aula e agradeço a todos. Até a próxima etapa. Fui, obrigado.